Casa do nosso Senhor, e gostaria de saber se há alguém que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu gostaria de te pedir para que se colocasse de pé, para que a igreja pudesse então lhe dar um abraço. Desde já, se há alguém, seja muito bem-vindo. Temos uma senhora lá atrás que eu já havia cumprimentado, que Deus abençoe. Eu vou fazer como um pastor Israel faz, né? Não pede não, mas alguém que esteja do lado, dê um abraço nela, diga quanto ela é importante em estar na casa do nosso Senhor, como ela é importante para nós. E também se há alguém entre nós que durante essa semana completou aniversário, nascimento, batismo, que viesse à frente para que pudéssemos então orar por você. Há mais alguém? Não é a semana que passou, não. Eu faço aniversário terça-feira que vem agora, 27/1. Então ela veio hoje, virá semana que vem também, né? 2 vezes. Que Deus abençoe a irmã. Meus irmãos, o pastor Israel está pregando numa cidade, Conchal. Alguém conhece? Não é no fora do Brasil, não, é aqui mesmo, em São Paulo. Não, o nome dá a entender que de repente seja no Japão, em algum país oriental, mas é aqui mesmo no Brasil, aqui em São Paulo. Estive falando com ele durante essa semana, pediu para que estivesse então transmitindo para os irmãos e orando por ele. Pregou, parece que ontem, prega hoje cedo e amanhã também, aliás, hoje à noite, lá naquela igreja. A todos vocês, eu já, desde o início agora do culto, desejo que os corações, os nossos corações, estejam abertos, que as nossas mentes estejam abertas, para que possamos então ouvir a palavra do Senhor, cantar hinos de louvor e gratidão ao nosso Senhor. Vamos deixar então que os nossos problemas durante a semana, ou aqueles pelos quais estejamos passando, fique fora da nossa mente, e que prestemos ao nosso Deus um culto, mas um culto lá do fundo do nosso coração, que Ele possa se alegrar, que Ele possa ser exaltado por cada um de nós. Nós vamos nesse momento orar, pedindo a Deus para que continue conduzindo os cultos, as programações que acontecerão neste dia na igreja, pedindo a Deus a condução para os outros pastores que estarão pregando também, para os músicos, para as irmãs que estarão ajudando na parte instrumental, enfim, os meninos nas câmeras, enfim, para que tudo seja feito de acordo com a vontade do nosso Deus. E após a oração, antes do Ita em ação, nós vamos cantar a primeira e a estrofe primeira e o coro desse hino 473 do HCC. A nossa ministra de música quer passar primeiro para depois nós voltarmos nessa primeira estrofe somente, mas após a oração. Por favor, abaixem suas cabeças nesse momento. Nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que estão aqui cultuando a Ti. E como dito agora há pouco, Pai, nós queremos pedir para que os problemas, as preocupações, as dúvidas, as incertezas saiam, Senhor Deus, das nossas mentes, dos nossos corações. E que aqui, ó Pai, possamos cultuar-Te, possamos, ó Deus, louvar o Teu santo nome. Te agradecemos pela vida da irmã aqui à frente, que nos próximos dias estará completando mais um ano de vida. Conceda a ela, Senhor Deus, ainda mais a Tua alegria, a Tua paz. Dê a ela, Senhor Deus, anos de vida. Vida, Senhor Deus, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. Tome conta, Senhor Deus, de tudo, pois esse culto é para o Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém. Não a minha vontade, mas a tua. Não são meus os caminhos, mas são teus. Que eu comece uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus.
o prelúdio, que é aquele momento que a gente tem para se concentrar, orar, pedindo para Deus aceitar o nosso culto. Eu desejo a cada um aqui um bom culto, que Deus aceite o nosso culto nessa manhã.
Imaginemos que todos os dias, se Deus dormisse e acordasse, provavelmente no nosso imaginário, e aqui eu estou fazendo uma brincadeira, Deus acordasse, encontrasse lá os seus anjos ao redor de uma grande mesa, e o seu café estivesse então colocado à mesa, e logo em seguida os anjos começassem a cantar, e Deus então tomaria aquele teu café maravilhoso, saboroso, e Deus poderia então olhar para os seus anjos, olhar para tudo que Ele fez e faz até hoje, e pudesse contemplar tudo aquilo. Ele com certeza naquele momento, ainda se enchendo da graça e de alegria e de amor por tudo que Ele fez, Ele pudesse olhar e dizer a cada anjo que Ele estava contemplando a face de cada anjo, e através da face de cada anjo, Ele pudesse ver então refletida a glória dEle, o amor dEle e a paz dEle, a alegria dEle. Então, quando eu venho à igreja, quando eu estou em comunhão com os irmãos, eu penso que é assim, é um grande banquete, é um banquete onde a gente pode então cultuar ao nosso Deus, tomar um bom café com o nosso Deus, nos alegrarmos com Ele e cantar louvores, mas expressando toda a nossa alegria do fundo do nosso coração, a tal ponto que Ele possa, de lá do seu trono da glória, ou o seu Santo Espírito aqui conosco, dizer: eu posso contemplar a minha glória através do rosto de cada um de vocês que aqui estão. Esse hino pede isso, pede para que cantemos, não sei se a ministra de música vai concordar comigo, mas pede para que cantemos com alegria, com profundidade, tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu quero te desafiar nesse momento. A princípio, há pouco, eu dizia: vamos deixar tudo aquilo que nos incomoda lá fora, vamos tomar esse café maravilhoso com o nosso Senhor, agora, neste momento. Aproveitem então este momento para louvar ao nosso Pai, para agradecer ao nosso Pai e dizer o quanto Ele é importante para cada um de nós, seja lá qual for o problema ou a situação que nós estejamos vivendo. Aproveite, dê um abraço no seu irmão, aproveite, diga o quanto ele é importante para você também. Cantemos, mas cantemos expressando que a graça ou a glória do Senhor é vista em cada rosto neste lugar, nesta manhã. Este é o sentido da vontade de Deus. Ela é a expressão daquilo que Ele deseja executar em nós e por nós.
Entendê-la assim deixa-nos menos ansiosos diante de um mistério por vezes não revelado e, ao mesmo tempo, mais compromissados em colocar nossas vidas em sintonia com o seu propósito. Leiamos todos juntos. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
irmãos, por favor, podem se assentar. Nós vamos, nesse momento, continuar adorando ao nosso Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Meus irmãos, eu tenho, e provavelmente os irmãos também, têm acompanhado o que vem acontecendo na parte oriental do mundo, principalmente no que se refere à perseguição a cristãos, católicos, evangélicos e de outras também religiões. Pessoas têm morrido por causa da sua fé. Cristãos têm morrido por proclamarem o Evangelho. Ontem, me parece que 2 japoneses foram decapitados. Mais 2 japoneses. Aliás, 2 japoneses, mais 2 pessoas. A Europa tem sofrido. Quem conhece bem a Europa sabe como é difícil falar de Jesus Cristo naquele continente. E o que nós ainda não percebemos é que essas dificuldades têm chegado mais ao sul do nosso país, ao sul do nosso continente. Cristãos têm sido perseguidos também por anunciarem o Evangelho. E a nossa igreja, graças a Deus, tem feito um belo trabalho, que é o de sustento a esses corajosos homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, têm ido para esses rincões aqui e fora do país, correndo risco, mas anunciando o Evangelho. Eu peço aos irmãos então para que orem por esses missionários, para que orem por esses irmãos que estão saindo desses países de forma violenta, largando tudo para trás para não morrerem. Alguns se refugiando em outros países que ainda não há tanta perseguição, para mais tarde, se assim for possível, retornarem ao seu país de origem. Devemos orar, mas devemos orar também por aqueles que se encontram no nosso país. Quem está envolvido mais com esses irmãos sabem o quanto eles têm sofrido, principalmente em alguns estados do nosso país. Procurem saber mais sobre isso. Procurem, através da Junta de Missões Nacionais, Mundiais e até mesmo aqui com os pastores que estão envolvidos com missões. E agora, quando você vier então trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, faça como forma de gratidão a Deus, mas com seu pensamento voltado também para esses irmãos que tanto têm trabalhado e necessitam das nossas orações, necessitam das nossas contribuições. Enquanto ouvimos uma música instrumental, os irmãos poderão então vir à frente.
Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de chamar a Cris Fior para que viesse, agradecendo a Deus então pelos dízimos, pelas ofertas, e pedindo também a Deus pelos nossos irmãos afora, o mundo, pregando o Evangelho. Oremos. Obrigada, Deus, por essa manhã tão bonita em que a gente pode estar reunido aqui. E nós queremos oferecer, Senhor, esses dízimos e ofertas e pedir para que o Senhor nos dê capacidade e sabedoria para administrá-los da melhor maneira possível, que seja, Senhor, em benefício de tantos que precisam e para o crescimento espiritual dessa igreja, Senhor. Também pedimos por todos os cristãos espalhados por esse mundo, pelas pessoas que estão vivendo, Senhor, dificuldades, e que o Senhor esteja ali cuidando, confortando, consolando, Senhor, e dando uma perspectiva, Senhor, de dias melhores, de resolução, Senhor, das suas dificuldades. Aceita, Senhor, o nosso louvor e muito obrigada por essa oportunidade que a gente tem de estar aqui cultuando o Teu nome. Em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém. Irmãos, por favor, podem levar as salvas. Abacuque, profeta Abacuque, 600 anos antes de Jesus nascer, com Israel cativo pela Babilônia, lá no capítulo 2, verso 14, ele diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa glória do Senhor veio. Jesus é a completa expressão da glória do Senhor. Por isso vamos ficar de pé e vamos cantar. Quando a glória do Senhor for vista por toda vista, em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem o mar, então de vida se encherá a terra. E é isso que nós queremos expressar nessa manhã de louvor ao Senhor. A glória do Senhor, Jesus Cristo, entrou no meu coração e mudou a minha vida. Por toda vista, em todo lugar.
Nós, antes de cantarmos essa próxima música, Não Tenhas Sobre Ti, eu queria então abrir para você, caso queira vir à frente, agradecendo a Deus ou suplicando a Deus por alguma coisa que você tenha recebido, ou por algo que você esteja passando, está difícil de enfrentar. Se você então assim desejar vir à frente, ou se colocar de joelhos, ou pegar na mão de um de seu irmão e pedir para que ele ore contigo, você então poderá fazê-lo. Mas antes disso eu queria ler 1 João 5,14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amém? Então, enquanto nós cantamos esse belo canto, se você então desejar vir à frente ou se colocar de joelhos, faça conforme o Espírito Santo de Deus estiver tocando em seu coração. Louvado seja o teu nome, Senhor, podemos estar aqui na tua casa, em comunhão, como igreja, congregados para te adorar, para dizer que só tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é por causa disso que nós podemos chegar até o trono apresentando todas as nossas necessidades de saúde, de trabalho, de problemas familiares, de relacionamento. São tantas as mazelas que passamos nessa vida e nós não estamos livres dela, mas estamos contigo. Tu podes nos dar forças, tu podes controlar as nossas emoções, tu podes nos dar a certeza de que estás ao nosso lado. E isso é tudo que pedimos, Senhor. Estende a tua mão, caminha conosco, nos ajuda, nos abençoa e que possamos sempre nos lembrar que tu nos amas e tens interesse em nós e queres participar da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
eu costumo brincar sempre com o Henrique, porque ele é fiel ao pastor Israel. O pastor Israel está na igreja, o Henrique está. Quando o pastor Israel não está na igreja, ele não adianta, dificilmente ele aparece. E com um copo d'água, o pastor Israel. Não falta água por Israel. Não falta. E eu vou pedir a alguém, por favor, que me traga um pouquinho d'água, que eu estou ficando rouco. Eu me empolguei com os cânticos, né? E acabei ficando um pouquinho rouco. Ainda tem um segundo culto para pregar. Mas é tão bom podermos compartilhar com os irmãos a vontade do nosso Pai para as nossas vidas. É tão bom quando a gente pode pregar aquilo que Deus fez ou está fazendo na nossa vida. Meus irmãos, eu tenho ao longo desses anos me preocupado muito, porque eu sou ainda daquele tempo um pouquinho lá atrás, em que, não estou dizendo que não haja isso por outros, mas eu estou falando de mim, única e exclusivamente de mim. Eu tenho assim, carrego em mim um medo, mas convertido em temor, quando eu venho aqui para cima, porque eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Primeiro porque minha família está aqui, e eu não quero ser mentiroso dentro de casa, e muito menos mentiroso fora de casa. E mais ainda, porque Deus está de lá de cima com seus olhos diretamente voltados para mim. Então sempre peço ao Senhor, para que eu nunca fale daquilo que eu não esteja vivendo, ou que eu tenha vivido, e que eu nunca abra a minha boca para mentir, porque eu sei que Ele é justo, e eu sei que Ele é fiel também, para nos alegrar com aquilo que vamos então falar. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, graças eu te dou e te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas, ó Deus, agir na minha vida nesse momento, agir na vida da tua igreja, que possamos, ó Pai, ouvir aquilo que tu queres que ouçamos. E, ó Pai, se eu disser algo que não for de sua vontade, que tu possas me perdoar, que tu possas, Senhor Deus, ter misericórdia de mim. Não permita, Senhor Deus, que eu fale nada que não seja da sua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Nós choramos. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Obrigado, irmã. Capítulo 29, versos de 11 a 12. Jeremias 29, de 11 a 12. Eu estou com o meu texto na NVI. Então os irmãos poderão ver alguma palavra diferente da que eu lerei, mas com a mesma expressão e sentimento e vontade de Deus. Diz assim o texto: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias falando ao povo exilado, a um povo triste, a um povo sofredor. E ele, hoje, o próprio Deus, através da sua palavra, falando a mim e a você nesta manhã. Pegue isso como a palavra de Deus para você, para mim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E agora vem
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Amém? Eu creio nessa palavra, os irmãos creem? Amém? Está muito fraco. Amém? Nós somos batistas, mas não tem problema nenhum dizer um amém com alegria, com convicção. É a certeza de que você crê na palavra de Deus. É a certeza de que nós cremos na palavra de Deus. Aqui então o Senhor vem estender a sua vontade àquele povo, expressando então todo o seu sentimento com relação àquele povo ao retornar mais adiante. E isso nós vemos nos capítulos a seguir. Deus ainda dizendo ao povo: tenham ânimo, vocês vão conseguir, e eu encherei a casa de vocês de alegria, eu encherei a casa de vocês de paz, eu vou lhes proporcionar coisas boas e muito boas, eu lhes darei aquilo que vocês estão precisando. Meus irmãos, às vezes nós queremos fazer tudo de acordo com a nossa vontade. E nós começamos a aprender isso desde pequeninos, aliás. Quando nós estamos estudando, os nossos pais nos incentivam a estudar para que mais tarde possamos ter um bom trabalho, possamos ter uma família equilibrada, possamos ter um emprego que possa nos sustentar. E isso está correto. Mas essa é uma vontade implícita no coração de cada ser humano, de cada pessoa. Mas há também uma vontade ainda superior a todas aquelas que nós temos, que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é o querer de Deus para nós. E às vezes nós não damos muita peteca a isso, porque nós queremos fazer e ver aquilo que está adiante de nós, que está agora presente em nossas vidas. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, a nossa mãe e o nosso pai nos levava lá para o interior do Espírito Santo, e eu gosto de me lembrar desses momentos. A minha bisavó tinha um fogão a lenha, não sei aqui quantos puderam curtir isso. A minha bisavó tinha um fogão a lenha, e a minha bisavó se converteu com uma idade já bem avançada. Eu acho que com quase 80 anos de idade ela se converteu. E a minha avó todas as noites gostava de contar uma história diferente para nós. Vocês já imaginaram estar numa cidade bem frio e à beira do fogão, aquela velha senhora contando aquelas histórias? E um dia ela veio com uma história de um homem, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Aquele homem havia traçado planos para a sua vida. Ele havia elaborado diversos planos para a sua vida, mas nenhum dos seus planos havia dado certo. Até que um determinado dia, ele resolveu dar um ponto final à sua vida, e toda aquela derrocada de planos que ele havia formulado, nada daquilo havia se concretizado, e ele resolveu então morrer. Foi o último plano da vida dele. E ele pegou então uma rede, uma boa rede, colocou aquela rede estendida de um lado ao outro, se deitou naquela rede e lá ficou por alguns dias, sem comer e sem beber. E a minha avó contando aquela história totalmente diferente da forma como eu estou contando para vocês. Ela dizia que aquele homem lá deitado, com fome, com sede, não desistindo do seu objetivo final, que era a morte, de repente ele já com seus olhos cansados, sua vista pesada
pela fome, pelo cansaço, olha, e do lado dele havia um fazendeiro com uma saca de 60 quilos de arroz do seu lado. Então aquele homem, deitado à rede, perguntou o que o fazendeiro fazia ali. E o fazendeiro disse: eu me penalizei com você e resolvi então trazer-te 60 quilos de arroz, para que você desista dessa ideia louca de morrer, e morrer com fome, entendeu? E prepare então o arroz para você, e coma esse arroz e viva. E aquele homem, deitado à rede, num último gesto, se vira para aquele fazendeiro e pergunta: mas o arroz está com casca ou sem casca? Além de não conseguir alcançar os seus objetivos, ele era preguiçoso. Ele queria que o arroz já estivesse pronto, para que ele pudesse então comer. Talvez nem quisesse comer aquele arroz. Mas às vezes nós agimos dessa forma. Nós traçamos planos, traçamos objetivos, mas queremos que tudo venha de mãos abertas para nós, quando o Senhor às vezes está traçando planos totalmente diferentes daqueles que nós queremos, daqueles que nós almejamos. Jonas teve que ser engolido por um enorme peixe para entender a vontade de Deus. Os irmãos conhecem bem essa história. Abraão teve que sofrer vendo seu filho deitado sobre o altar, esperando o sacrifício do menino, para dar sequência à vontade de Deus. Moisés caminhou durante 40 anos no deserto, para ver a vontade de Deus sendo cumprida na sua vida e na vida do povo que ele guiara. Deus, após esse período, lhes concede o que prometera, ou seja, a terra prometida. Veja, são planos de Deus, na vida não só de um homem, mas na vida de uma comunidade inteira. Cristo derrama o seu sangue, Ele faz jorrar o seu sangue na cruz do Calvário, dá uma dimensão do poder de Deus para toda a humanidade, e ao fim, Ele cumpre a vontade do Pai, o desejo do Pai, morrendo, para que o Pai então fosse glorificado através da sua vida, ressurgindo novamente, para que pudéssemos então hoje termos a oportunidade de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Meu objetivo nessa manhã, meus irmãos, não é simplesmente dizer que Deus tem um plano para mim, ou tem um plano para a sua vida, seja para a sua vida no trabalho, seja para a sua vida na família, seja para a sua vida, seja lá em qualquer aspecto. Minha intenção não é isso, mas é de dar-lhes e encher também o meu coração de esperança, porque qualquer que sejam os meus planos, se não forem estes os planos de Deus, eu hei de fracassar. Eu caminharei 40 anos no deserto, mas se eu não estiver debaixo do controle do poder de Deus para a minha vida, eu não conseguirei chegar ao meu objetivo, ou ao objetivo do Senhor. É também de lhes dar esperança, mas também de fortalecer a minha fé, de fortalecer a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Em diante das nossas dificuldades, saber que, como diz o texto em Jeremias, capítulo 29, verso 11, verso 12, verso 13, é dizer para você e para mim, que Deus tem um futuro para nós. Meus irmãos, veja a dimensão disso. Deus tem um futuro para nós, e um bom futuro. Mas pastor, às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida, e quem disse que Deus disse que não passaríamos por momentos difíceis? O que Ele diz é que Ele está conosco, Ele caminha conosco,
E o que Ele tem para cada um de nós é muito melhor do que aquilo que nós possamos imaginar. É muito melhor do que aquilo que nós podemos ver na TV ou acompanhar nos noticiários. É muito melhor do que aquilo que o nosso cônjuge às vezes fala ao nosso ouvido, porque Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor. A tarefa do pregador é pregar a mensagem do Senhor. A tarefa do pregador é dizer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para o pregador e para a igreja, independentemente se A ou B gostam daquilo que estão ouvindo. Vocês estão me entendendo? Mesmo que você não aceite, Deus tem um futuro para você. Mesmo que você não queira captar isso como uma verdade bíblica, como a palavra de Deus, mas Ele tem um futuro para você. E a palavra dele é nítida, que este futuro é acompanhado pela presença dele. Não há presença melhor do que a presença do próprio Deus, acompanhando cada passo que você está dando na sua vida. Meus irmãos, nós temos acompanhado durante meses, um ruído de que faltaria água em São Paulo, não é? E todos diziam que isso não iria acontecer. Isso não vai acontecer porque nós traçamos planos. Nós traçamos planos para que não haja falta de água, não haja falta de energia elétrica. Inclusive eu poderia até propor aos irmãos agora que desligássemos o ar-condicionado, né, para economizar um pouco de energia. Os irmãos concordam com isso? Ninguém concorda, né? Nós queremos a energia, nós precisamos do ar-condicionado. Os irmãos não imaginam o calor que faz aqui em cima. Aí faz calor, mas aqui em cima então é muito quente. Quem canta e quem está aqui sabe como essas luzes às vezes vêm em cima da gente. Mas o governo vem dizendo ao longo desses meses que a água não iria faltar. Qual é a surpresa? Não vai faltar somente em São Paulo, mas no Rio de Janeiro nós estamos, parece que com 5%. Em Minas Gerais, todo o estado. No Espírito Santo, todo o estado. No Nordeste, basicamente, todos os estados estão com falta d'água. Estão pedindo, inclusive o ministro pediu essa semana para que nós pedíssemos a Deus para que mandasse chuva. Uma coisa boa, né? Vendo que Deus pode solucionar um problema, né? Dar um futuro que Ele não pôde dar, mas que Deus pode dar. Deus pode mandar água, e Ele mandará esta água no momento que Ele achar que deve mandar esta água. Nessas férias, então, nós saímos do Rio de Janeiro, fomos para o Espírito Santo, seguimos até o sul da Bahia. Meus irmãos, todos aqueles grandes rios, do Rio de Janeiro ao sul da Bahia, estão secos. Sabe o que é seco? Rios que tinham mais de 20, 30 metros de profundidade, você pode atravessar aquele rio a pé. Não há água, mas eles traçaram um plano, só que não deu certo. Mas Deus, Ele age em nossa vida e quer aplicar a sua vida, a minha vida, a sua vontade. Os planos dEle, o querer dEle. E eu te faço uma seguinte pergunta. Gostaria que você então pensasse: quantos de nós estamos dispostos a mudar e deixar que Deus trace os seus planos em nossas vidas? Quantos estão dispostos a recomeçar, mas não segundo os meus planos, mas segundo os planos de Deus?
às vezes nós queremos maquiar as nossas vidas. Queremos dar uma cor diferente à nossa vida, pois nós achamos que somos superpotentes para fazer isso. Um dia, nós estávamos lá em Porto de Galinhas, e eu não sei quantos já fizeram isso. O guia virou para mim e me disse: o senhor gostaria de ficar um pouco mais jovem? Acabou comigo, né? Porque quando a pessoa diz, você quer ficar um pouco mais jovem, logo ele está dizendo que você é o quê? Coroa, né? Aí eu olhei para ele, dei aquela risadinha, né? Que só o Edival sabe dar. E virei para ele e falei assim: se houver a possibilidade, eu desejo sim, principalmente com relação à queda capilar, né? Se der para resolver esse problema, eu já vou ficar muito feliz. E ele nos levou a uma praia. E lá naquela praia, ele virou para mim e falou: está vendo esse barro? Encha o seu corpo com esse barro, mas se lambuze neste barro. E eu peguei aquele barro, todo animado, passei pelo corpo. Ele falou: passa no cabelo também, pode ser que nasça cabelo, né? Eu passei no cabelo e tal. Não dava para me reconhecer, né? Só os olhos. Então, pega um pouco de sol. E eu já imaginava que aquilo ia acontecer, né? Aquele barro ia colar no meu corpo. E eu fiquei um pouquinho no sol. Depois de uns 15, 20 minutos, ele falou assim: agora você pode tirar o barro. E eu tirei o barro. Foi difícil tirar aquele barro. E ele virou para mim: já notou como você está mais jovem? Aí eu falei: tudo brincadeira, para levar o turista àquele lugar, tudo brincadeira. Mas, meus irmãos, às vezes nós queremos fazer isso com a gente, e com as situações que nós vivemos. Nós queremos maquiar as nossas vidas, nós queremos maquiar as nossas situações, nós queremos maquiar os nossos planos. Só que o Senhor não usa maquiagem, Ele atua com o seu poder em nossas vidas. Ele atua com a sua mão santa e poderosa em nossas vidas. Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus traçar os seus planos na sua vida. Fazendo tudo isso, meus irmãos, é necessário que entendamos que a vontade de Deus é que o busquemos de todo o nosso coração, que o busquemos sem cessar. E para isso é necessário orar. É necessário dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, mas pedir a Deus não simplesmente quando nós vamos agradecer pelo pão, ou pela água, ou pelo que nós estamos vivendo dentro de casa, mas é dobrar-se diante de Deus com a alegria do coração em estar falando com um ser supremo, com o seu Senhor, mas transbordante de alegria. A oração é a certeza do agir de Deus em sua vida, e este agir se dará para o seu bem, para o meu bem, mesmo que naquele momento nós não compreendamos. Futuramente a vontade de Deus se fará clara aos nossos olhos, e poderemos então glorificá-lo pelo bem que Ele nos fez ou fará. É necessário buscá-lo de todo o seu coração, e trabalhar segundo a vontade do Pai. E trabalhar segundo a vontade do Pai requer também intimidade com o Pai. E eu me pergunto: Roberto, será que você tem sido íntimo de Deus? Será que você tem se dobrado diante de Deus com tal intimidade que Ele, lá do seu trono, possa
te olhar e, através do seu Santo Espírito, encher a tua própria vida de alegria, porque Ele está vendo sinceridade, Ele está vendo intimidade no seu agir para com Deus, para com o próprio Senhor? Será que nós somos íntimos de Deus? Eu ouvi uma frase de uma pessoa dizendo o seguinte: eu não sei porque o meu cônjuge todas as noites vai para o quarto dele, coloca o seu joelho no chão e lá fica orando meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, todos os dias. Eu não sei para que tudo isso. Eu falei: porque ele é íntimo de Deus, é íntimo do Senhor. Mas intimidade não é separar somente meia hora, 2 horas e orar. De nada disso valerá se você não falar com o Senhor lá do profundo do seu ser, com alegria, com paz, sabendo que Ele está traçando um plano para a sua vida. Você é íntimo do Senhor? Ora sem cessar? Pois os planos de Deus para a sua vida requer oração e compromisso com o próprio Pai. Salmo 139, 17, 8. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Como são preciosos para mim os teus planos. Fazendo a vontade de Deus é ter certeza de vida transbordante de suas bondades. No capítulo 30 de Jeremias, Deus vem confirmar suas promessas nos versos 10 e 11. Ele diz assim: por isso não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, eu e os seus descendentes, da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Eu estou com você, diz o Senhor. Qual é o seu plano para este domingo? Qual é o seu plano para este ano? Será que você está disposto a deixar Deus fluir dentro de você, de tal forma que você possa descansar nele, que você possa dizer: eu confio e eu vou à luta? Estava conversando com Israel essa semana a respeito de um empresário, um bem-sucedido empresário, que aos 61 anos de idade resolveu começar uma nova função, entrar num ramo totalmente diferente do que ele estava. E o seu filho então virou-se para ele e disse: pai, nós estamos ricos, nós não precisamos nos aventurar para mais nada. E aquele pai disse: meu filho, eu quero viver novas experiências. Passados então 10 anos, ele hoje deve estar com 70 e poucos anos, está muito bem no negócio dele. E aquele filho disse o seguinte: o meu pai é um vitorioso. O meu pai traçou o plano dele e ele conseguiu chegar ao seu objetivo. E eu digo hoje para você e para mim: não tenham medo, não tenham medo, se vocês orarem, confiarem e deixarem Deus agir na vida de vocês e na minha vida, porque o nosso Senhor é maior do que tudo
que esteja nos rodeando e nos causando, às vezes, algumas tristezas. A problemática toda é que nós queremos ver. A problemática toda é que nós queremos pegar. E o Senhor está dizendo simplesmente: confie, confie, porque os meus planos são para vocês. São planos de quê? De futuro. Um plano de futuro. Não importa qual seja a sua idade, Deus tem um plano de futuro. E o futuro do Senhor, no verso, é um futuro de bênção, é um futuro de alegria, é um futuro de harmonia, é um futuro de paz. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Filipenses 1, 9, 10. Viver sob a vontade de Deus é garantia de esperança, é garantia de prosperidade, é garantia de um futuro sem dano, é garantia de um futuro descansando ao lado do nosso Senhor. Quantos de vocês, então, volto à pergunta, desejam um futuro, como diz o verso, lá em cima, em Jeremias 29. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança, e planos de dar-lhes um futuro. Que Deus nos abençoe, e que essa palavra, ela seja eficaz, poderosa, transformadora na minha vida e na vida de vocês. Meus irmãos, eu espero o futuro do meu Senhor, porque o meu futuro, eu não sei de absolutamente nada. O meu futuro, eu não tenho como saber, mas o futuro que o meu Senhor tem separado para mim, eu sei que é um bom futuro. Que Deus então possa abençoar a cada um de vocês, e não saiam tristes, pesarosos, mas saiam transformados pelo poder que é em Cristo Jesus, nessa manhã, com a certeza que o nosso Deus não dorme para tomar um bom café no outro dia, mas que Ele está atento a cada um de nós, e para cada um de nós Ele tem boas coisas guardado. Vamos cantar então? Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Então, a você que sente essa alegria, que você possa então cantar com toda a força, com todo o sentimento de gratidão a Deus. Coloquemo-nos, por favor, de pé. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia com a Tua
desafie, nos incomode, para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia com a tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar nesse dia com a tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia. Se você então veio pela primeira vez à igreja, ou já frequenta a igreja há um bom tempo, e desejou, do fundo do seu coração, que Deus trace planos para a sua vida, planos de um futuro abençoado, e queira aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu Salvador único, me procure lá à porta, eu estarei lá embaixo. Nós vamos orar nesse momento, e logo em seguida, o pós-lúdio, que seria instrumental, nós vamos cantar novamente esse hino. Sim, com certeza meu Senhor aqui está. Aí eu quero ver nós cantarmos esse hino com essa certeza de que não somente aqui está, mas que Ele presente sempre permanecerá em nossas vidas. E agora, ó Deus, que o Teu poder, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Teu Santo Espírito, Pai, venha inundar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.